E aí, eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois que a gente teve aquela conversa no carro sobre a minha confiança na valorização do Banco do Brasil Seguridades, né, da ação deles. E aí eu subi aqui, fiz uma análise gráfica e depois eu fiz uma pequena análise fundamentalista, né, olhando o balanço comercial ali da empresa, das datas das distribuições dos dividendos, tudo que eu vou te mostrar aqui em um curto período de tempo, vou ser bem breve. Eu analisei aqui a ação desde ali de parte do ano passado até o início desse ano, e aí eu vi que ela seguiu a tendência natural dela, inclusive, né? Isso daí se dá por conta de ser uma empresa tradicional, de ser uma empresa muito bem consolidada, de ser uma empresa muito bem organizada, muito bem gerida, né? E ela é de alta confiança, então ela vai seguir naturalmente o ciclo do mercado. Essa daí é uma daquelas poucas ações, como Itaú, então, que a gente pode confiar. E sem falar que eu descobri ela através da recomendação do Luiz Barsi, que é o bilionário brasileiro equivalente ali ao Warren Buffett, só com versão BR, né? Então o que aconteceu é o seguinte, né? Eu selecionei esses indicadores aqui para tentar mostrar a situação que a gente esteve e que a gente está hoje, né? E a que eu imagino que a gente vai entrar daqui a um tempo. Essas linhas horizontais que você está vendo aqui, elas servem como uma referência para os investidores sobre ultrapassagem. A ultrapassagem delas é uma coisa ótima. E ela teve primeira ultrapassagem dela que foi aqui. Muito provavelmente ela vai chegar até aqui e ela vai voltar. Agora, se ela ultrapassar daqui, quer dizer que essa daí vai ser um outro momento e um outro ciclo. Isso daí vai ser uma valorização diferente. O que a gente vai estar buscando é mais ou menos estar aqui nesse teto, né? Se caso ele se torne um chão, isso daí vai se tornar um investimento diferente, que vai precisar de uma análise diferente, e a gente vai precisar cuidar melhor dos recursos depois de um tempo. Agora, o que a gente precisa saber é que o momento em que a gente está é resultado desse momento do início do ano. O que aconteceu? Hoje é dia 21/8. Amanhã é dia dessa ação de distribuir, né, de realizar o pagamento dos dividendos para os acionistas. O fato dela estar seguindo esse rumo aqui, ele é muito bom, né, nesse último semestre. A gente tem aqui as médias móveis, mas isso na realidade não importa tanto agora pro vídeo, né? Isso daqui significa boa coisa, isso aqui é um bom sinal, né? A gente tem essa setinha aqui mostrando sobre como é um bom sinal. O índice de força relativa também, provavelmente, ele vai seguir o padrão natural dele, né? Essa seta aqui indica uma possível lateralização do valor dessa ação, por exemplo, nesse famoso corredor aqui, né? Que os índices ficam aqui mais ou menos aqui no meio, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu queria mostrar mesmo é que eu não li essa análise em nenhum lugar, eu não vi isso, eu cheguei à minha própria conclusão aqui, só que eu não fui o único. Essas barrinhas verdes aqui, ó, nessa parte de baixo, uma, duas, três, quatro, sabe? Isso daqui é a representação do volume financeiro dessa ação, certo? Então, quando ele ultrapassa. Essa linha azul, ela é uma média do volume financeiro dos últimos dias. Ou seja, quando o volume financeiro está superior e ainda está tipo mais que o dobro, ele está mais do que o dobro aqui acima dessa linha de referência aí dos valores anteriores, né, dos últimos 21 períodos, é um ótimo sinal. É um sinal de confiança dessa análise da valorização dessa moeda, certo? A gente tem aqui então esse índice aqui das médias móveis que tá mostrando também, né? Ele tá ascendente, isso daí é muito importante dele. Tanto a linha vermelha quanto a linha verde, que é dos 9 últimos períodos e dos 21 últimos períodos. A linha, elas têm que estar ascendentes, isso é muito bom. O índice de força relativa também, ele vai seguir mais ou menos essa tendência aqui, né? Para poder ilustrar para você mais ou menos o que ele significa,
É, esse daqui foi um momento de sobrevenda do mercado, né? Quando ele atingiu aqui, a pressão vendedora foi mais forte do que a pressão compradora, e isso fez com que o valor dessa ação se desvalorizasse, que ela caísse de preço. Então ela foi aqui desde 30,45 até aqui a mínima de 23,11, né? Ela caiu aí mais ou menos uns R$ 7 de preço. E aí agora a tendência natural dela é que ela volte para aquele patamar, ou então para esse patamar aqui, essa resistência de R$ 28,73, certo? A análise gráfica dela é basicamente essa, né? Tem todos os indicadores mostrando um cenário positivo para os próximos meses, né? Essa foi uma análise que eu fiz pensando no próximo trimestre. E também tem aqui uma análise fundamentalista que eu fiz aqui para mostrar para vocês, né? Para você. Eu entrei aqui no site do Banco do Brasil Seguridade de relação com o investidor, né? Claro que a gente tem a confiança né, que é uma empresa consolidada, que é uma empresa organizada, né? Mas toda empresa que se preze, né? Trabalha né, que tem o seu capital aberto, tem um site de relação com o investidor. O site deles é muito bom, você encontra com muita facilidade todas as informações que você está buscando, certo? A gente tem aqui também a data do pagamento dos dividendos dessa ação, né? Você consegue ver aqui, inclusive, inclusive nessa reportagem aqui, a gente consegue, não, investimentos e notícias, a gente consegue ver que os dividendos dessa ação no segundo trimestre de 2017 era de quase R$ 1 por ação, o que é um absurdo. Hoje em dia o valor atualizado tá aqui, né? 21 de agosto, né? A data do pagamento aqui de 21 de agosto, é hoje na realidade, 78 centavos por ação. É uma ação que ela paga um dividendo muito bom. Ela paga um dividendo muito, muito bom mesmo. Em março, a gente consegue ver aqui que ela conseguiu voltar a pagar quase R$ 1, né? 95 centavos por ação. E agora ela tá 78 centavos. Aí a gente se pergunta o porquê que aconteceu isso, né? Na verdade, a gente consegue analisar aqui a queda do pagamento do dividendo aqui também com né, a gente consegue fazer uma comparação aqui com esse período daqui, né? A ação se desvalorizou até esse período aqui, até chegar nesse momento bom de compra, onde eu não fui o único a perceber que é um bom momento de compra. Essas linhas verdes aqui indicam exatamente isso. E esse período aqui fez com que esse dividendo pagasse menos. Certo? E a gente tem aqui também, né, essa notícia aí que também comprova isso daí, tudo que eu tô dizendo, que abra Banco do Brasil Seguridades fecha em trimestre com um lucro mais enxuto, certo? Ela tendo um lucro mais enxuto, né, as pessoas elas esperam aí sair o balanço comercial das empresas para conseguir saber se foi como elas esperavam, se foi positivo, se foi negativo. Elas fazem uma análise aí sobre como a empresa se saiu aí no trimestre, né? E dessa vez ele foi um pouco mais enxuto, então isso daí, né, é uma tendência natural. Tudo isso daí tá mostrando a mesma coisa. Isso daqui mostra de forma gráfica e aqui estão os porquês disso tudo ter acontecido, né? A, e a gente tem aqui também o histórico. Mas aí entra por outros motivos, né? O lucro antes dos impostos, lucro líquido ajustado, a gente tem todos os números dessa empresa agora. 6 de agosto de 2018, né? Os dividendos por ações, 78 centavos, basicamente. Então, eu não vou me alongar muito, eu acho que eu não vou nem conseguir enviar isso aqui pro WhatsApp para você. Só que eu acho que eu tentei ser breve e é muito ruim. Você sabe que eu sou meio ruim sendo breve, né? Então,
esses são todos os motivos, basicamente, né, e de forma reduzida, do porquê que eu tô tão confiante da subida dessa ação nos próximos meses, né, principalmente no próximo trimestre. Se a gente comprasse, por exemplo,